como sempre, nós temos informações tendenciosas, né? Nós vemos vídeos sobre a Palestina, mostrando aí um lugar bonito, bom de se morar, e as pessoas que não entendem pensam que a faixa de Gaza ela tem os mesmos direitos, os habitantes da faixa de Gaza têm os mesmos direitos que os moradores de toda a Palestina, quando na verdade não é dessa forma. 43% da Palestina é formado de menores de idade, 43% dentro da faixa de Gaza, desses palestinos dentro da faixa de Gaza. Quase a metade é formado por jovens, boa parte, tem uma outra boa parte idosos e mulheres. Então daí você percebe o que Israel está atacando, né? Se essas pessoas fossem retiradas, esses jovens, crianças, bebês, doentes, idosos, gestantes, pessoas que você sabe que não estão ligadas ao Hamas, seria menos doloroso um ataque naquele lugar. Mas como diz uma autoridade palestina, que em público ele disse que lá na faixa de Gaza não existe inocente. Em Gaza não existe inocente. Daí você percebe o ódio, né? Agora, qual é o ódio que Israel tem dessa população toda? É só você entender a história. A Palestina, Filistia, terra dos filisteus, colocada pelo imperador Adriano, né, como uma afronta. O imperador Adriano que proibiu os judeus de viverem em Jerusalém. Uma afronta aos judeus. O imperador Tito destruiu o templo judaico. A Mesquita de Al-Aqsa, conhecida como o Domo da Rocha, o terceiro templo especial para os muçulmanos, ela está exatamente em cima do templo judaico, a um lugar considerado como Monte Moriá, né, onde Abraão sacrificaria Isaac. E para os islâmicos, os muçulmanos, é de onde Maomé ascendeu aos céus. Então, a história, a Palestina hoje, o que você vê hoje, é praticamente um tapa na cara dos judeus. É um tapa na cara, porque a história está mostrando de forma contemporânea, né? Os dias de hoje estão mostrando a derrota de Israel. A derrota de Israel, ou seja, o templo, que era motivo de orgulho para eles, está debaixo de um templo islâmico, restando apenas um muro de lamentação para eles, né? A cidade, que é a Canaã bíblica, a terra que mana leite e mel, não mana leite e mel para eles, está manando leite e mel para os filhos mais velhos de Abraão, que são os árabes, descendentes de Ismael. Sendo que Isaac, os descendentes judeus, são da promessa. Então o que a gente vê a história hoje é uma terra que deveria ser deles, mas que mana leite e mel para outros. Entende? Então daí há uma questão de que o mundo todo conhece a história, né? Por mais que eles tentam colocar a Guerra de 6 Dias como a vitória de Israel e tal, né? No que nós vemos hoje é uma população muçulmana de 1,9 bilhões, 24% e meio do globo terrestre, contra 15 milhões de judeus, 0,002% no mundo todo. O que nós vemos também é que Israel precisa da proteção da OTAN. Ela não faz parte da OTAN, mas ela tem os Estados Unidos ali. E dentro da OTAN você tem a Turquia, que é da mesma religião dos palestinos. Então, tipo assim, imagina, se alguém atacar os Estados Unidos, a OTAN terá que se envolver, mesmo que Israel não faça parte da OTAN. Mas por quê? Porque atacou um membro da OTAN. Então, os Estados Unidos se posiciona ali, e a gente sabe muito bem que é um cenário fértil, por conta da guerra da Ucrânia, um cenário fértil para se vender armas, tá? Se fazer propagandas de armas para o mundo todo e vender armas, tá? É um dos interesses, tá? Às vezes não é interesse territorial. E também Estados Unidos, 6 milhões de judeus vivem nos Estados Unidos
e também apoia tudo isso, como os Estados Unidos se posiciona. Mas se os Estados Unidos se posicionasse contra Israel, ou se não fizesse nada, os 6 milhões de judeus que vivem nos Estados Unidos, que muitos deles devem ser empresários, né, ficariam como? Oprimindo lá o governo para fazer alguma coisa. Então, o que nós vemos nitidamente, e eu não entendo, acho que esse povo do mundo, que é esse mininoide, parece que é descendente do Kiko da Dona Florinda, ou descendente de alguma ameba, porque eles não conseguem entender os massacres que são feitos ao longo dos anos, eles nem procuram saber os massacres que são feitos nessa terra de pessoas que não são o terrorismo. O terrorismo é uma motivação para que Israel possa atacar inocente. Tá? É uma motivação, é um bode expiatório. Né? Ele existe, sim, de fato ele existe. Né? Em todo sistema que fosse dessa forma, em qualquer país, sempre haveria terrorismo e sempre haveria uma razão para que se pudesse atacar alguém. Sempre há um motivo. Tá? Só que existem questões que às vezes não tem motivo. Né? Assim, eu falo sempre, mas na verdade eu estou falando uma coisa errada, porque nem sempre, porque na Cisjordânia não tem o Hamas. Eles matam lá 7 mil pessoas. Então você percebe que não se trata só do terrorismo. Porque se tratasse só do terrorismo, o foco seria o terrorismo. Haveria uma preocupação de Israel em focar no terrorismo, né? Em focar também nas negociações, primeiro, dos reféns. Né? Primeiramente, negociava os reféns, depois ia em busca, porque há vidas ali. E esses reféns estão na conta de Israel, porque foi uma falha na defesa, uma falha em guardar 40 quilômetros por 10 de fronteira. Né? Os caras vieram pelo mar, terra e ar. Eles fizeram como se fosse aqui no Brasil, era Marinha, Exército e Aeronáutica desbundados. Ou seja, foi uma falha geral. Tem gente que fala, não, mas foi no sábado. Os soldados, num país, num lugar, numa nação como Israel, eles não têm esse negócio de sábado, não. Porque todos os dias os caras lançam míssil contra Israel. Será que o exército vai ficar lá distraído? Não. Uma nação que em um dia botou três satélites no espaço não consegue ter o controle de descobrir túneis, tendo uma das melhores tecnologias de rastreamento de túneis, eles não conseguem conter uma invasão por ar, terra e mar. E o pior de tudo, que me parece conveniente essa invasão, não parece porcaria nenhuma de falha, porque ela acontece exatamente quando algumas coisas vêm acontecendo nos bastidores. Né? Estados Unidos com produções de arma, as produções de arma se aquecendo, a guerra na Ucrânia. Né? Ela não acontece de forma aleatória. Parece tudo calculado, friamente calculado. Ela não acontece de forma aleatória. Em 2011, os Estados Unidos soltou o Sinwar, que é o Ibrahim Sinwar, que é um dos maiores, aí, um dos 3 maiores líderes do Hamas. O cara tinha 4 prisão perpétua. Soltou 1.000 e poucos palestinos ligados ao terrorismo também, para recuperar um soldado. Eu acho que esse esforço não está sendo tão considerável. E eles estão com vários reféns, e eu não estou vendo tanto esforço para recuperar esses reféns. Mas por um soldado eles deram o líder do Hamas e mais 1.000 e poucos palestinos ligados ao terrorismo. É muito esquisito. A história é muito esquisita. Em 2001 eles tinham matado o líder do Hamas, 2004, o fundador do Hamas, né? Em 2004 matou o sucessor do fundador do Hamas. Ou seja, o Ibrahim Sinwar seria a próxima lista, né? Às vezes, cara, parece que tem gente que está trabalhando para Israel, está promovendo o terrorismo para Israel ter uma motivação. É o que me parece. Porque uma declaração de um chefe de governo chegar e dizer que em Gaza não tem inocente, sabendo que 43% da população é de crianças, de menores de idade, uma outra boa parte de mulheres, idosos, pessoas nos hospitais, sabe?
Metade da população adulta desempregada. Energia elétrica 4 horas por dia. Água não tem. Alimento escasso. Tecnologia não tem. Então, tipo assim, é um povo totalmente desarmado. Nitidamente, na faixa de Gaza, é um povo totalmente desarmado. E o povo fica postando fotos da Palestina como se a Palestina fosse a faixa de Gaza. Entende? É como se a Palestina, o restante, fosse a Zona Sul e a faixa de Gaza fosse a cruzada São Sebastião no Leblon. E ainda assim seria muito bom a cruzada, né? Mas é como se fosse uma faixa de Gaza ali, onde não se tem os mesmos direitos dos de fora. Vamos supor que fosse fechado aquele lugar. Então é muito difícil você entender o conflito, mas você entender as injustiças que são feitas é bem simples de compreender. Você atacar uma escola, você atacar um hospital, porque você sabe que abaixo dele tem túneis, isso é genocídio, terrorismo, é se igualar ao Hamas. Todo mundo sabe que se faz túneis numa guerra em lugares onde ou impediria de um inimigo atacar, ou ficaria muito ruim a imagem dele publicamente no exterior. Porque toda pessoa iria usar essa técnica de construir os túneis exatamente onde causaria maior impacto para envergonhar a outra nação. Isso é nítido. E fazer o ataque sobre isso sem ter a paciência de ir lá, invadir. Não tem, se gabam de um exército espetacular, se gabam de força bélica. Aí na hora de usar fica economizando dinheiro. Não é nem economia aquilo ali. Aquilo ali é matar dois coelhos com uma cajadada só. Ou seja, elimina-se pessoas que estão tomando aos montes aquele lugar, impedindo cada dia mais Israel de ir à frente, né? E depois, quando você vai para a Bíblia, você vê lá, né, Jesus falando na cara deles. Havia muitos leprosos lá na época do profeta. Lá em Israel havia muitos leprosos, mas Deus não enviou profeta nenhum a vocês, ao povo de Israel. Ele enviou o comandante da Síria, o Naamã. Ele fez o Naamã e o rei mandar uma carta. O rei mandou uma carta para o profeta, mandando o profeta curar Naamã, mandando a carta por outro rei, né, para o rei de Israel, mandando o rei lá curar Naamã, ordenando. Ali estava em acordo de paz, e o rei que estava lá com Naamã, né, que estava lá com o profeta, havia um rei com Naamã e havia um rei com o profeta. O rei que estava com Naamã mandou uma carta para o rei que estava com o profeta. E aquele rei, Israel, achava que o rei da Síria estava querendo arrumar confusão com ele. E o profeta, se não me engano, Elias, ele diz: não, manda ele vir, que ele vai ver que tem profeta aqui em Israel. E vem o comandante da Síria, que sempre foi arqui-inimigo de Israel, leproso, e chega lá, recebe uma palavra que acaba curando esse comandante. E Jesus usa isso como argumento. Havia muitos leprosos em Israel nessa mesma época. Por que Deus... Ele não fez uma pergunta, não, ele fez uma afirmação. Mas era só para a gente pensar, por que Deus não enviou aquele profeta para curar o seu povo? Por que ele curou Naamã, que era da Síria? Por que estava bem mais distante, que estava bem em outra nação e que também era inimigo de Israel? Porque haviam muitas viúvas passando fome em Israel na época do profeta Eliseu. Por que Deus não curou as viúvas, não prosperou as viúvas, né? As pessoas que estão sofrendo, que não têm culpa, né? Porque são viúvas, são pessoas que precisavam ser socorridas por Deus. Por que Deus não enviou o profeta? Mas a viúva de Sarepta, Deus enviou o profeta para trabalhar na vida dela. Quando Jesus fala isso, judeus em massa pegaram em pedras e paus, porque Jesus estava dizendo na cara deles: Deus não quis, Deus virou as costas para vocês. Deus não fez. Por conta de que Deus não faz? Desobediência. Você pode ser a nação escolhida de Deus. Desobediência faz você cair nas mãos dos seus inimigos. Olha quantos inimigos
os israelitas já caíram nas mãos. Eles vieram rolando a história igual bosta, né? Sendo dizimado pelos romanos, sendo fugindo para outras províncias longe dos romanos, sendo tendo o templo destruído pelo imperador Tito, tendo o nome da Canaã bíblica mudada para Palestina, terra dos filisteus, Filistia, terra dos filisteus. Quer dizer, cara, foi só tragédia na vida deles, por conta de desobediência. E hoje em dia, até o bigodinho, você não encontra profecias. Eu não encontrei nunca uma profecia falando de Hitler. Nunca encontrei na Bíblia. Então, nem tudo que acontece com uma nação é profetizado. Mas coisas ruins acontecem quando está na desobediência e não são profetizadas. Às vezes são coisas que nem era para acontecer. Mas por falhas no passado, é tipo como se você tivesse que desafiar um gigante no futuro, mas você não tivesse preparo suficiente. Como Davi, quando foi desafiar Golias, ele já passou por problema com o urso e com o leão lá atrás. Então, você chega num ponto em que os seus inimigos estão tão grandes que você não cresceu e você não se desenvolveu. Olha a proporção de islâmico, são 1,9 bilhão islâmicos para 15 milhões de judeus. Tá? É lógico que Ismael é o filho mais velho, com certeza, possivelmente desenvolveu mais rápido a sua vida, primeiramente. Mas olha só, a história foi dizimando os judeus, foi tirando partes deles. E os que têm hoje em dia estão lutando ainda para crescer, né? Para tomar suas próprias terras. Aí olha para um lado, tem uma mesquita de uma outra religião em cima da onde era o orgulho judeu, o templo. Olha para a terra, a nossa terra prometida, tem outros sendo abençoados nela. O que está acontecendo com esse povo? É, Jesus falou: jamais me vereis até que venham clamar, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nunca mais me vereis, até que venham aclamar, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí não tem olhos espirituais quando se faz maldade. Aí vem o anticristo. Os caras pensam que é a salvação deles. Cai em mais uma armadilha. Eu acho que o próprio Jesus vai ter que fazer. No final, parece que o próprio Jesus se mete na história e diz: chega, agora eu vou ajudar vocês, porque vocês por si só não se encontram, vocês não me encontram, vocês não acham, né? Você não encontra a justiça. Então, o Messias mesmo vai tomar as rédeas da história.